No final do ano de 2019 era noticiado que uma nova doença desconhecida surgia na China. A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta de um novo vírus na China. De início ninguém deu muita atenção, afinal muitos julgavam ser apenas uma gripezinha. Mas se você tá vendo esse vídeo agora, com certeza já sabe que não era só uma gripezinha. O vírus se espalhou pelo mundo, ganhou o status de pandemia e foi responsável por 6 milhões de mortes em todo o planeta. Diante de uma tragédia como essa, O país ultrapassou oficialmente hoje a marca de 100 mil mortos. Esse episódio durou por 3 anos, até que finalmente grande parte da população estivesse vacinada. Vendo todas as estatísticas de vítimas, contaminações, prejuízos para a economia causados pelo Covid, é difícil acreditar que já houve outra catástrofe semelhante a essa na história humana. Porém, por incrível que pareça, já houve equivalentes e até maiores que a pandemia de 2020. Bem maiores. Durante a Baixa Idade Média, mais especificamente no século XIV, o mundo assistia à maior pandemia da história. A peste negra. O Covid que a gente conhece foi responsável por 6 milhões de mortes em 3 anos. Por outro lado, estima-se que a peste negra tenha levado embora a vida de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente entre 1347 e 1351. A doença surgiu no mesmo lugar onde o Covid surgiu, na China. Acredita-se que a doença tenha sido transmitida por pulgas que infectavam ratos com uma bactéria chamada Yersinia pestis, causadora da peste bubônica. Embora não haja um consenso definitivo sobre a rota exata de propagação da doença para a Europa e África, geralmente aceito duas hipóteses, e provavelmente as duas estão certas. A primeira é de que como a doença era transmitida por pulgas que infestavam os ratos negros, e os navios que faziam a rota de seda, um caminho que ligava a Europa com a Ásia, eram lotados com ratos desse tipo, com a ida e volta desses navios para a Europa, a doença se proliferou para outros lugares do mundo. A segunda é de que a peste negra chegou aos europeus por meio de um conflito que aconteceu em Kaffa, colônia genovesa localizada na Crimeia, aquela mesma região onde hoje em dia é disputada pela Rússia e Ucrânia. As tropas de mongóis começaram a ser dizimadas no combate, mas não pelos inimigos de Kaffa, e sim por outro bem pequeno e silencioso, porém mortal. Vendo que aquela doença era muito contagiosa e fatal, os mongóis simplesmente começaram a arremessar os cadáveres dos próprios soldados para dentro da cidade de Kaffa. O resultado eu nem preciso dizer, uma onda de mortes e contaminações que obrigaram os habitantes da cidade de Kaffa a fugirem para a Itália, onde lá o caos se instalou na Europa, atingindo primeiro o Mediterrâneo como Gênova, Veneza, Marsella, e daí por diante, através de rotas comerciais, a situação começou a piorar. A propagação era feita por meio de pulgas que se hospedavam em ratos. Quando os mesmos ratos morriam, as pulgas pulavam para outro alvo, e muitas vezes eram alvos humanos. Hoje em dia, por causa de estudos e avanços da tecnologia, a gente sabe bastante coisa sobre a doença e de onde ela vem. Porém, naquela época ninguém fazia a menor ideia do que era aquilo e como ela se propagava. Para piorar ainda mais a situação, os sintomas e sinais da peste negra só apareciam 5 dias depois da contaminação. Por isso não dava nem tempo da pessoa se isolar. Até ela saber que estava infectada, já tinha se passado 5 dias. E muito provavelmente essa pessoa já tinha passado a doença para outra pessoa, essa pessoa para mais pessoas. Eu acho que vocês já entenderam. A situação ficava pior ainda devido às medidas sanitárias da época, que não eram das melhores. Tinham lugares muito sujos, mal iluminados, e isso só aumentava a gravidade da situação. Os animais também não ficaram de fora, eles também podiam contrair a doença, o que obviamente causa um terrível desastre não só na população do campo, como também na economia europeia, já que a produção de carne, lã e couro caíram devido à morte dos animais e até dos produtores. Também a catástrofe e terror acontecendo sem motivo aparente, onde as pessoas só brotam doentes e do nada faz com que gere uma série de conspirações e teorias. Hoje em dia a gente consegue pensar um pouco na possibilidade de micro-organismos e vírus, mas naquele período esse tipo de coisa só tinha uma explicação. É castigo de Deus. É claro que isso varia dependendo de lugar para lugar, mas na Europa, com a influência da igreja, eles levaram isso muito a sério, interpretando a doença como um castigo divino mesmo. Isso levou a um aumento do fervor religioso, com pessoas intensificando orações, adoração a imagens de santos, construções de catedrais cada vez maiores e mais detalhadas, mas nada adiantava. O isolamento foi outra estratégia adotada por quem pegava a doença, mas normalmente só servia para frear as contaminações mesmo, já que na maioria das vezes a pessoa morria no 4º dia após os primeiros sintomas começarem a aparecer, que por sinal, além de febre alta, dores no corpo, falta de ar, diarreia, hemorragia e outros sintomas do tipo, em algumas pessoas podiam se desenvolver manchas avermelhadas ou roxas em partes do corpo. Algumas outras justificativas eram que os judeus estavam espalhando a peste pela Europa. Por mais que a situação no mundo fosse catastrófica e parecia não ter fim, alguns lugares ainda eram seguros, como ilhas isoladas no Mediterrâneo que ficam longe do continente e das rotas comerciais. O desespero era tanto que alguns indivíduos tentavam fugir da Europa usando navios, que se provou mais tarde ser uma péssima ideia. E eu acho que não preciso dizer o porquê, né? Os porões ficavam lotados de cadáveres contaminados, o que só parecia ajudar a agravar mais ainda toda aquela situação que não parecia ter como piorar.
Bom, você provavelmente já viu imagem desses caras mascarados. Pra você que não sabe, eles eram os médicos da peste. Durante o surto da peste, esses médicos se vestiam de forma meio assustadora e peculiar. Eles usavam máscara, capa, chapéu e aba de luva. As máscaras, geralmente pretas, tinham um formato de cabeça de ave e eram utilizadas porque acreditavam que a praga se propagava pelo ar. A máscara tinha abertura nos olhos de vidro e um bico onde eram colocados temperos como hortelã, erva, cravo, paia, perfumes e pétalas de flor. Tudo isso servia de filtro para impedir que a praga entrasse pela máscara e para conseguir suportar o cheiro constante de corpos em decomposição. Para falar a verdade, tinham casos que esses caras nem eram de fato médicos. Muitos deles não tinham sequer a formação em medicina. E isso ficava evidente porque a receita que eles passavam às vezes não fazia sentido nenhum. Por exemplo, eles podiam te receitar tomar um ar fresco, tomar uma grande quantidade de chá e ervas, fazer orações e cumprir promessas que podiam ser chicoteamento, colocar rãs e sanguessugas nas marcas roxas. Mas como a medicina da época era limitada, ninguém desconfiava muito, tá ligado? Mas uma coisa é inegável, que esses malucos eram mensageiros da morte. Onde eles chegavam, era sinal de que as coisas estavam realmente feias. A peste negra durou por árduos 10 anos, levando consigo uma estimativa de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, além de deixar sérios danos à economia e comércio de todos os países afetados, aumentar drasticamente o número de famílias sem meios de renda, já que muitos trabalhadores foram vítimas da praga. O antissemitismo se intensificou em toda a Europa quando os judeus foram culpados pela propagação da peste negra. Turbas violentas atacaram comunidades judaicas, matando muitos judeus.